já estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Metropolitana para todo o estado do Pará. E hoje com o nosso Papo de Rádio que também estará, obviamente, voltando com aquelas informações específicas de assuntos que vão te ajudar bastante na hora de você, é claro, buscar por soluções. E nós estamos recebendo aqui o Marcelo Souza com muita satisfação. Eu vou começar aqui a enfeitar o rabo do pavão, como a gente fala no linguajar popular, viu, Marcelo? O Marcelo, ele é especialista em processos seletivos, em questões relacionadas. Você que tem medo aí de uma entrevista de emprego, você que porventura esteja pensando, mas o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo falar? Como é que eu devo me portar? Como é que vai ser essa entrevista? Será que eu estou preparado? Tem como eu me preparar? São muitas as perguntas. Vamos falar de carreira 4.0. Como você vencer um processo seletivo? Eu já vou dar logo boa tarde para ele, que é professor de pós-graduação da Facilwiden. Ele é Headhunter da Enterprise Hunter, Marcelo Souza. Boa tarde. Muito boa tarde, Metran. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer muitas dúvidas do nosso público-alvo. Perfeito. Marcelo, eu posso te garantir que essa entrevista estava sendo muito aguardada, principalmente porque as pessoas, às vezes, elas se pegam com diversos cursos no currículo, elas se pegam numa situação que elas se sentem preparadas, mas quando chega na hora da entrevista, quando chega na hora daquele processo seletivo, alguma coisa acontece, a pessoa trava, ela não sabe o que fazer. E eu já vou logo te perguntando, principalmente porque você vem com esse tema, carreira 4.0, o que vem a ser a carreira 4.0? É a carreira que o próprio profissional precisa digitar, gerenciar, tanto no mundo presencial quanto no mundo digital. Então, hoje, todo o trabalho é híbrido. Você, por exemplo, está me fazendo essa entrevista aqui presencialmente, ao mesmo tempo online, sim, pelo Papo de Rádio. Ao mesmo tempo, estamos sendo filmados e contemplados aqui pela Vanessa, e ao mesmo tempo estamos na rádio. Então, hoje, todo o trabalho é híbrido. Não existe um trabalho digital ou presencial. Todo o trabalho é híbrido. Então, somos parte robô, parte pessoa no processo seletivo. Por isso 4.0. Ou seja, a pessoa, o profissional hoje ele precisa ser multi. Aquele profissional que somente está focando para um lado, ele já estaria num caminho que não é mais utilizado, seria isso? Exatamente. Nós precisamos ser híbridos, digitais e presenciais, 4.0. Agora, a Enterprise Hunting é uma empresa que inclusive trabalha com tantas outras empresas justamente para atrair mão de obra qualificada. Fala um pouquinho sobre a Enterprise para a gente já compreender melhor, em especial pelas pessoas que estão em busca de um espaço no mercado de trabalho, para que também comece a dar esse passo positivo na sua carreira. A Enterprise faz um processo seletivo inovador chamado Hunting. Foi inaugurado em 2012 em São Paulo e trazida para Belém em 2018. Então, fazemos seleções imersivas com experiências dentro das empresas, antes mesmo da contratação. E para ser encontrado no processo seletivo da Enterprise, você precisa estar inserido nos sites certos de encaminhamento e plataformas digitais. Recomendo logo o LinkedIn. O LinkedIn é fundamental para gerenciar a sua carreira, para você ser convocado para uma seleção presencial ou remota. Tá, agora me diga assim, de uma forma um pouco mais simplória. Aquele que está atualmente formado, por exemplo, acabou de sair de uma faculdade, ele já precisa automaticamente estar conectado com esses mecanismos. Mas antes mesmo de uma formação, isso daí na verdade contempla todos os tipos de mão de obra. Ou seja, aqueles que estão ali no seu ensino médio, aqueles que ainda estão na graduação, para a conclusão de graduação. Mas existe uma preparação que a Enterprise ela proporciona, em especial para quem está em busca de êxito no processo seletivo? Com certeza. Online conseguimos oferecer informações prévias sobre a empresa, a dinâmica do processo seletivo, como acontecerá, e também instruímos os candidatos a construírem um videocurrículo. Afinal de contas, em 1 minuto e meio é possível trazer os principais resultados alcançados, a principal experiência, seja voluntária, seja jovem aprendiz, seja estágio ou seja efetiva, e dizer o que você quer ao participar daquela empresa no processo seletivo.
Vamos falar um pouquinho mais sobre o vídeo currículo? É porque muitas pessoas pensam que é só fazer aquele currículo lá no Word, digita lá as informações, coloca lá a questão das experiências profissionais. Como seria basicamente o vídeo currículo? Um vídeo currículo é um vídeo de até 1 minuto e meio, onde você sauda a oportunidade de apresentar o vídeo currículo, agradece por quem está vendo, fala qual é a sua principal formação, a sua principal experiência, o principal resultado que você já gerou para alguma empresa, cita a sua referência e diz qual é o objetivo para o seu vídeo currículo. Se aquele que está assistindo não estiver interessado em você, peça por favor que indique para outras pessoas que possam se interessar. Em 1 minuto e meio vai ficar perfeito o vídeo currículo. Bom, agora, principalmente para quem está nos assistindo agora pelo Papo de Rádio, nós sabemos que o vídeo currículo, às vezes, as pessoas elas têm aquela dificuldade, elas travam na hora de gravar. O que fazer nessa hora? Seria a questão de escolher as palavras, formular ali um texto e tentar gravar na mente? Qual seria a técnica assim, mais adequada para fazer um bom vídeo currículo? Roteirizar. Escrever primeiro o que você vai falar, ensaiar consigo mesmo e, em caso de mais inexperiência, pedir para alguém gravar. Então você pede para alguém gravar, regravar, ensaie, e aí o vídeo vai ficar legal. E faça num ambiente iluminado com luz natural. Todo mundo tem um smartphone. Tem que ser personalizado, não é? Tem que ser personalizado com a vaga. Por exemplo, preferencialmente. Não adianta estar pleiteando uma vaga e chegar na hora falar de outras questões ali, de experiências profissionais que não tem nada a ver com aquela vaga. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Por isso, citar no vídeo currículo a sua principal formação, certificação adequada com aquela vaga. Por exemplo, se a vaga é de técnico de enfermagem, você vai citar que tem uma certificação em técnica de enfermagem e já atuou, por exemplo, em ambiente cirúrgico. Aí você tem mais chances de atuar como técnico de enfermagem e ser convocado por uma seleção numa clínica médica, por exemplo. Perfeito. Agora, Marcelo, na sua avaliação, qual as principais dificuldades que hoje em dia as pessoas têm para vencer um processo seletivo? Principalmente de serem encontrados, para serem convidados para um processo seletivo. Então tem muita mão de obra boa, mas que não estão aí no alcance das empresas, seria isso? Atuando em São Paulo e no Pará, temos certeza que o Pará é o segundo estado que mais emprega nos últimos 3 meses, por incrível que lhe pareça. Por isso estamos sediados nas 2 capitais. Então você ter atualizado um perfil digital em plataformas como LinkedIn, Glassdoor, Indeed, InfoJobs, Cato, você tem mais chance de ser encontrado. Quando você é encontrado, se você tiver um vídeo currículo, além de um currículo elaborado em ferramentas gratuitas como canva.com, você tem um design mais sofisticado da sua apresentação pessoal e tem muito mais chance de ser atraído e convocado para o processo seletivo presencial ou remoto. Bom, então como a gente está falando de carreira 4.0, aquele que a gente não está aqui também para criticar ninguém, tá? Mas aquele que está com o celular, de repente, só para outras questões um pouco mais fúteis, poderia pegar e começar a fazer esses cadastros, começar a fazer essas inscrições, fazer esse vídeo currículo, deixar tudo programado para realmente estar imerso nessa questão aí do mundo digital. Sem dúvida, YouTube tem informações gratuitas, tutoriais para você elaborar um currículo com design mais sofisticado no canva.com. Tem tutoriais gratuitos para você preencher todas as informações objetivas de maneira sintética no linkedin.com e tem dicas também, inclusive, no portal da enterprise.com para você elaborar videocurrículo e anúncios de vagas também no nosso Instagram, Enterprise Hunting. Bom, agora eu me informei bastante sobre a Enterprise. Vocês têm um modelo bem diferente, é um método bastante diferente de entrevista. Como é que funciona basicamente? Porque normalmente quando as pessoas elas estão em busca de um emprego, pensam assim, eu vou sentar na frente de alguém que vai me entrevistar, vai me fazer um monte de perguntas e depois eu vou ficar ali aguardando para ver o que acontece. Mas vocês têm algumas dinâmicas, vocês têm uma série de situações bem diferenciadas aí, não é isso? Fazemos seleções imersivas nas empresas requisitantes, ou seja, o profissional tem pelo menos 1, 2 ou 3 dias para ter uma experiência naquela empresa, voluntariamente, com a oportunidade de receber feedbacks imediatos da Enterprise. Por exemplo, se é uma vaga de gerente de vendas, então simulações de vendas serão aplicadas, dinâmicas em grupo onde se trabalha em equipe, analisa a empatia, a produtividade,
bem como entrevistas com o requisitante contratante da vaga e o nosso suporte, para facilitar, então, a construção do feedback de imediato de eliminação ou de aprovação. Perfeito. Bom, meu querido Marcelo Souza, uma pergunta que eu acredito que todo mundo gostaria que eu fizesse aqui agora. Tem algum segredo, em especial na hora que você está na frente do avaliador, para que você tenha êxito? Tenho algumas dicas. Qual seria? Algumas dicas: toda vez que você falar de uma qualidade ou diferencial seu ou sua, você precisa falar como se comportou, como agiu, qual foi o resultado. Uma coisa é falar que você é resiliente. Outra coisa é falar que é resiliente, pois na situação de pandemia você conseguiu clientes online para a empresa, além dos presenciais, e conseguiu motivar a sua equipe de vendas a fazer vendas complexas. Tanto que o senhor fulano de tal, dono da empresa tal, pode comprovar com o WhatsApp dele aqui. Então, se você indicar comportamento, resultado e referência, você comprova aquilo que está dizendo. A linguagem tem um diferencial, por exemplo, é um diferencial. E quando as pessoas elas falam muito assim com linguajar popular, isso prejudica? O que é que você tem a dizer para essas pessoas que se preocupam em encontrar palavras difíceis, esse tipo de coisa? Ou simplesmente chega lá, fala normal, com seu linguajar normal, e já pode também garantir ali uma questão de fluir a entrevista muito mais positivamente? Falar normalmente com palavras simples é importante. O linguajar popular, somente quando você lidar com o público popular. Aí você tem um rapport, um encaixe com aquela vaga e com aquela empresa. Mas é interessante não dificultar tanto as palavras que você vai falar, pois você pode até ser contratado, mas não vai ter retenção. E aí vai ter um gasto desnecessário da empresa, do requisitante, seu e, quem sabe, de uma empresa de hunting ou de recursos humanos como a nossa. Bom, eu tenho certeza absoluta que também muitas pessoas fora do mercado de trabalho, eu estou falando de jovens, aqueles que estão buscando o seu espaço ainda, eles não têm a experiência. Como a Hunting lida com essa mão de obra, que pode vir qualificada da faculdade, mas tem somente aquela questão teórica e não tem a experiência na prática, pode ter feito ali o estágio, mas existem inclusive alguns cursos que não possuem estágio, e daí a gente, gostaria de saber, assim, ter uma ideia do que essas pessoas devem fazer e como também a Enterprise Hunt lida com essa mão de obra. Além dessa mão de obra estar presente no meio digital, se não estiver, precisa estar, e seguir o vídeo currículo, Canva, currículo digital, é muito importante procurar vagas de jovem aprendiz, outras vagas de estágio em portais como ciee.org.br, o próprio IEL, aqui no Pará, Instituto Evaldo Lloyd. A Enterprise pode ajudar, os próprios centros de encaminhamento de estágio das faculdades ou cursos profissionalizantes onde estudaram, e também oferecer um trabalho gratuito para a empresa por pelo menos uma semana, para ela experimentar você e ver como pode se aproveitar. Se voluntariar também é uma dica, seria importante, mas as empresas elas têm acolhido esse tipo de, por exemplo, possibilidade? Algumas sim, outras não. É um risco que o candidato vai assumir, tão quanto o risco da empresa aceitar, acolher você e ensinar aquilo que precisa ser produzido. Bom, o que eu consigo compreender aqui, senhoras e senhores, vocês que estão nos acompanhando agora, são mais de 100 mil ouvintes por minuto pelo rádio, mais de 70 municípios do estado e também pela internet no nosso Papo de Rádio. Eu acredito que são muitas as formas, são muitas as técnicas, é bastante plural, é muito amplo, é macro, para você de fato conquistar o mercado de trabalho. Existem vagas e vagas e muitas vagas. Nós, na verdade, por vezes olhamos e dizemos assim, não, mas não tem emprego. Por vezes a pessoa não sabe como chegar até ele. Seria isso, Marcelo? Exatamente. Por isso, Carreira 4.0. Esteja presente de maneira híbrida, presencial e digitalmente. Ofereça o seu trabalho, venda-se para a empresa, dizendo sempre a verdade e comprovando resultados. Sempre cite referências de profissionais, gestores anteriores, supervisores, que podem ressaltar seus pontos fortes e também os pontos fracos, cujos cursos e oportunidades de crescimento na empresa podem te ajudar a superar. Perfeito, Marcelo.
para finalizar, eu já perguntei muita coisa aqui. Na verdade, é um resumo de tantas perguntas que a gente tinha para te fazer, de pessoas que estão aí curiosas para saber como vencer um processo seletivo. Eu passaria o programa inteiro conversando contigo, mas de antemão já te agradeço essa entrevista fantástica e que você fale um pouco mais para finalizar aqui sobre a Enterprise, em especial as empresas que querem criar os seus processos seletivos, não tem de repente ali o departamento de RH e quer um processo seletivo de qualidade. Como é que faz? Você precisa acessar o site enterprisehunting.com ou o nosso e-mail contato@enterprisehunting.com. Também o nosso Instagram demonstra vídeos de seleções imersivas reais que acontecem nas empresas. Solicite um levantamento de perfil imersivo também na sua empresa, será gratuito, onde vamos co-criar a descrição de cargo, a perspectiva de crescimento, as atitudes necessárias. E quantos mais vagas, melhor o nosso pacote de serviço. O levantamento de perfil é gratuito para conhecer a demanda da sua empresa e preencher a vaga com perfeição. Possui número de WhatsApp? Sim, prefixo 11 9 5206 1700. Prefixo 11 9 5206 1700. Alguma coisa a acrescentar, Marcelo? Porque de repente alguma pergunta eu não fiz e você tem aí o interesse de falar algo a mais que seja importante para quem está nos acompanhando agora. Existem outros modelos de trabalho que não CLT. Existe o contrato com CNPJ, existe jovem aprendiz, existe estágio, existe trabalho remoto, existe trabalho de meio período. Tudo isso é uma forma e uma oportunidade de mostrar a sua competência sem precisar de uma facilitação externa e você conseguir pelo seu mérito. Você vai conseguir. Perfeito, Marcelo Souza, apertar sua mão aqui para quem está nos acompanhando também pela internet. Tem gente que registrando, a Vanessa está fazendo os registros fotográficos e sempre muito bom gerar conhecimento. Por isso que o Papo de Rádio é papo de tudo. Te agradeço, obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado, Metran. Até a próxima. Opa, então é isso, Marcelo Souza, Headhunter da Enterprise Hunting, aqui no nosso Papo de Rádio e no Comando Geral na Metropolitana.